Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia. Vem chegando para o nosso devocional de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Horário muito mais cedo do que o normal, 5 horas da manhã. Fernandes, faça um bom dia, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, gente, para o nosso devocional de hoje. Iniciamos nosso devocional de hoje bem mais cedo, porque hoje nós temos o quê? Imersão Acorde Sua Mente aqui em Belo Horizonte. Então, como eu tenho que estar lá no horário que eu faço a live, para a gente ter o nosso compromisso todos os dias, estou aqui fazendo a live bem mais cedo para a gente não deixar de fazer o nosso devocional. Então, seja muito bem-vindo aqui, já vai preparando a sua Bíblia, já vai abrindo lá em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, já vai pegando a sua Bíblia, papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens de vocês. Já vai preparando o papel, já vai preparando a caneta, já vai preparando o seu café, já vai trazendo a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Já vai compartilhando, convidando mais pessoas para estarem aqui assistindo essa live de hoje. Para quem não sabe, gente, o Imersão Acorde Sua Mente é um treinamento de 3 dias que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, sexta, sábado e domingo. Treinamento de inteligência emocional, mental e espiritual, onde a gente cuida de feridas emocionais, âncoras emocionais das pessoas. Então, por ser um horário mais cedo, o horário da minha live, para eu entregar para vocês mensagens para a gente fazer o nosso devocional. Hoje a gente está iniciando o nosso devocional às 5 horas da manhã. Glória a Deus! Glória a Deus. Para quem quiser também, a gente sabe mais sobre esse treinamento de inteligência emocional, me chama no direct para vocês saberem mais onde acontece, como funciona, como é esse treinamento, para vocês terem a cura de vocês, a transformação de vocês, assim como eu também tive a minha. Prepare a Bíblia de vocês, papel, caneta na mão. Para você que não me segue, já me segue aqui, para você receber todos os dias de segunda a sexta devocional. As lives, elas já não estão ficando mais salvas, deixando elas salvas só até meio-dia. Então, para quem não acompanha ao vivo, depois não tem como assistir, porque a partir do meio-dia já não vai ficar mais salvo, porque o reino dos céus é tomado à força. Como eu falei na live de ontem, que eu também já tirei, o reino do céu, gente, ele é tomado à força. Se é tomado à força, a gente precisa ter força de vontade para a gente poder fazer o devocional, buscar relacionamento com Deus. Hoje é uma prova viva de força de vontade, de estar aqui renunciando uma hora a mais de sono para estar aqui passando devocional para você, criando esse relacionamento, esse compromisso. Então saiba que para você tomar o reino dos céus, ele é tomado à força, na força de vontade, na renúncia, no sacrifício. Que a nossa luta é contra sangue, não é contra sangue e nem carne, é contra potestades, principados e hostes do mal. Matias, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então antes da gente iniciar, gente, vamos fechar os olhos. Feche os olhos no seu lugar, se não puder, não tem problema, só se conecte aqui para a gente fazer a nossa oração. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui presente, que se dispôs a acordar mais cedo, meu Pai, que renunciou horas de sono para estar aqui fazendo todo o devocional, buscando relacionamento com o Senhor, meu Pai. Abençoa a vida de cada um que está assistindo agora, de cada um que vai assistir mais tarde, meu Pai, até as meio-dia. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um através desse devocional. Abre o nosso entendimento, o nosso conhecimento através da Tua palavra, Senhor. Querido amigo, precioso Espírito Santo, que não seja eu, mas sim o Senhor falando através de mim. Coloque palavras na minha boca, palavras no meu coração. Que o Senhor possa preparar a nossa terra para receber a Tua palavra. Que possamos sair daqui instruídos, carregados da Sua palavra, meu Pai. Revela nossos códigos e os mistérios através da Sua palavra. Nesse momento eu te dou total autoridade e liberdade para ministrar aqui em nome de Jesus. E todo mundo diz amém. Como eu falei, gente, parabéns para você que está aqui ao vivo. Fernandes, Matias, que renunciou horas de sono para estar buscando a palavra de Deus, para estar aqui buscando o devocional. Isso só edifica a vida de vocês. Só traz mais sabedoria, conhecimento e mais relacionamento e fortalecendo o relacionamento de Deus com relacionamento de Deus. A cada dia que você se dispõe a ter devocional, a ler a palavra. Então, parabéns pela decisão de vocês de estar aqui nesse horário de 5 horas da manhã. Meu Deus! Então, vamos lá. Mateus capítulo 23 vai falar o seguinte. O texto é grande e tem bastante mensagem.
Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. O que acontece? Aqui Jesus já vai começar a condenar os mestres da lei e os fariseus da hipocrisia. Então vamos lá. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Aqui Jesus está falando o seguinte, que os fariseus, os mestres da lei, eles tinham muito fala. Eles falavam demais e faziam de menos. Então eles falavam e não faziam aquilo que eles estavam ensinando. Eles simplesmente falavam. Você já ouviu falar que falar até papagaio fala? Que fazer é que é difícil? Que cumprir o que fala que é difícil? Era o que os mestres da lei, os fariseus, estavam fazendo. Simplesmente estavam falando, mas não fazia aquilo que eles pregavam. Hipocrisia. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Aqui Jesus já começa a ensinar aos seus discípulos como que os seus discípulos devem se comportar para ser diferente dos mestres da lei, dos sacerdotes e dos fariseus. Porque os mestres da lei, os sacerdotes, os fariseus, eles queriam que honra, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam fama, poder e não ter o princípio, não cumprir o que a palavra realmente dizia. E Jesus ele estava repreendendo os discípulos, falando como ele deveria se comportar, diferentemente dos mestres da lei, dos saduceus, dos fariseus. Mas vocês não devem ser chamados mestres, um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Aqui Jesus está falando o seguinte: vocês devem reconhecer que vocês têm um só mestre, que é Jesus, vocês têm um só pai, que é Deus, vocês têm um só chefe, que é Cristo, ou seja, toda honra, toda glória é dada a Deus, é dada a Jesus Cristo. Temos um só Senhor, um só Deus, um só santo, um só chefe, um só mestre, que é Jesus. Amém? O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quer viver momento de honra, deve se humilhar debaixo da mão de Deus. Aquele que se exalta a si mesmo, aquele que busca honra a si mesmo, esse será humilhado. Mas aquele que se humilhar perante a mão de Deus, esse será exaltado. Então, quando você se dispõe a servir o outro, quando você se dispõe a dar honra ao outro, você está se humilhando debaixo da mão de Deus, e no devido tempo Deus vai honrar todas as suas atitudes, todos os seus comportamentos, a maneira com que você se humilhou debaixo da mão de Deus. Você só deve se humilhar debaixo da mão de Deus, e Deus, ele te honrará no momento certo. Então Jesus ensina o seguinte: não se vanglorie, não honre a você mesmo, não honre você com seus próprios lábios, mas sim se humilhe debaixo da mão de Deus, e o próprio Deus vai te honrar em público, no momento certo e na hora certa. Os fariseus, os mestres da lei, eles buscavam honra, então eles mesmos se exaltavam. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos,
que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que me habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do édro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fidelidade. Aqui Jesus está falando o seguinte: os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes, eles davam mais valor a dízimos e às ofertas. Eles, vamos dizer assim, saqueavam as viúvas em questão de dízimos e ofertas, e o principal, que era a justiça, o principal, que era a misericórdia e a fidelidade, eles deixavam a desejar, porque eles estavam com o coração inclinado para poder, para a ganância, e não para o reino dos céus, e não para a justiça. Está fazendo sentido para vocês até aqui? Gabriel, faça um bom dia, seja bem-vindo. Continuando, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros calados, bonitos por fora, mas por eles estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adoram os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes do que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas sábios e mestres. Uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre você recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. E quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar, eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos. Vou frisar isso aqui, ó, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse foi o texto de hoje, Mateus capítulo 23, e a gente vai para as nossas mensagens de hoje. Não sei se vocês repararam, mas o tempo todo Jesus chamava os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei de hipócritas, os mestres da lei de víboras, raça de víboras, porque tinha muito ensino, tinha muito entendimento da palavra, mas pouca atitude, pouco comportamento com relação à palavra. Eles não faziam aquilo que eles pregavam, eles simplesmente falavam e aproveitavam da palavra para extorquir, vamos assim dizer, ofertas e dízimos. Como eu falei, o coração estava voltado para ganância, para dinheiro, e isso deixou a desejar em questão do reino dos céus. Por isso que Deus levanta mestres, Deus levanta profetas, Deus levanta pessoas para ensinar verdadeiramente o que é o reino dos céus, que é você buscar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. É você ensinar princípios, é você ensinar verdadeiramente os mandamentos e cumprir cada um para que você possa herdar a vida eterna e tomar o reino dos céus à força. Qual que é a mensagem que tem contido aqui? O falar é fácil, viver é difícil. Renunciar aos desejos da carne, renunciar à carne em si é difícil. Você viver aquilo que você prega é difícil. Então, quando eu falo para vocês o seguinte: para você dar o reino do céu, você precisa cumprir os princípios. Ame o seu próximo como a si mesmo, ame os seus inimigos. É difícil você amar o seu inimigo, é difícil você amar aquela pessoa que fica o tempo todo ali te caluniando, o tempo todo te perseguindo, o tempo todo te
querendo te incriminar ou te prejudicar. É difícil você amar uma pessoa assim, só que Jesus nos ensinou: ame o seu inimigo, perdoe o seu inimigo, perdoe as pessoas que te feriram 70 vezes 7, para que você possa herdar a vida eterna, para que Deus possa te perdoar também. Então a gente pregar isso, a gente falar isso é fácil. Na hora de cumprir que é difícil, mas no fazer, é de você fazer que você vai estar dando frutos, não apenas em falar, mas em atitudes. Você tem frutos em atitudes. Então falar é fácil. Você cumprir os princípios, cumprir os mandamentos é difícil, mas tem como? Tem como? É fácil? Não é, mas é possível. Então falar é fácil, o viver é difícil. Renunciar à carne, os desejos da carne é difícil. Amar o seu inimigo é difícil, mas é possível quando você coloca Jesus no centro de todas as coisas. Tá fazendo sentido para você, gente? Coloque para mim. Você renunciar à sua carne, você crucificar a sua carne, sacrificar a sua carne é uma decisão. E a partir do momento que você decide crucificar, sacrificar a sua carne, colocar Jesus no centro de todas as coisas, é mais fácil porque você entende o motivo pelo qual você está crucificando e sacrificando a sua carne. E o motivo é maior do que os desejos da sua carne, o motivo é maior do que você querer fazer os desejos da sua carne. Quer servir o reino dos céus, quer servir Jesus, quer saber que você tem uma vida eterna ao lado de Jesus na eternidade. Então isso faz com que a sua decisão seja tomada de maneira mais fácil e você renuncia à sua carne. Segunda mensagem dentro desse nosso devocional é o seguinte: existe um só Deus, existe um só Deus Pai, existe um só Mestre que é Jesus. Então todo joelho vai se dobrar diante de Jesus quando ele voltar. Jesus falou o seguinte: vocês têm um só Mestre, vocês têm um só Pai, vocês têm um só chefe, que é Cristo. Então existe um só Deus, que é Deus Pai, Criador dos céus e da terra, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Elohim, El Shaddai, o grande eu sou. Existe um só Deus, um só Mestre, Jesus. Devemos nos humilhar debaixo da mão de Deus. Nós devemos nos humilhar debaixo da mão de Deus, porque quanto mais a gente serve a Deus, quanto mais a gente se humilha diante da mão de Deus, Deus nos exalta no momento certo, Deus nos honra no momento certo. Então nós não devemos nos vangloriar a nós mesmos, nós devemos nos humilhar debaixo da mão de Deus. Ego e vangloria são frutos da carne. Exatamente, Matias. Ego e vangloria são frutos da carne. Então, quanto mais você alimentar o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade, mais você vai querer se exaltar, mais você vai querer honrar a si mesmo. E a questão da humilhação debaixo da mão de Deus, isso não acontece, porque isso só acontece quando você tem frutos do Espírito Santo. Isso só acontece quando você anda pelo Espírito, quando você cumpre o princípio de que nós viemos aqui para o mundo para servir e não para ser servido. Viemos aqui no mundo para exaltar o nome de Jesus Cristo e não o nosso próprio nome. Então nós devemos saber que, através de nossas vidas, através do Espírito Santo, nós honramos o nome de Jesus. Nós levantamos o nome de Jesus através do poder do Espírito Santo que age sobre nós. Isso só é possível quando você caminha pelo Espírito, quando você anda debaixo da palavra. Tá fazendo sentido? Coloque para mim. Então devemos nos humilhar debaixo da mão de Deus, porque Ele nos honra no momento certo, na hora certa, diante de toda a humilhação que você se humilhou debaixo da mão de Deus. Terceira mensagem: Jesus nos chama para sermos protegidos debaixo da sua asa, assim como a galinha protege os seus pintinhos. Gente, eu acho isso aqui muito lindo. Eu não sei se vocês já viram quando a galinha dá aquele tanto de pintinho. Ela pega aqueles pintinhos todos. Gente, é muito pintinho. Pega aqueles pintinhos todos e coloca tudo debaixo da asa. E é assim que Jesus faz com a gente, é assim que Deus faz com a gente. Ele pega os seus filhos e esconde debaixo de suas asas, e você fica ali quentinho, protegido debaixo da mão de Deus. Então Jesus, ele falou o seguinte: eu quero proteger vocês assim como a galinha protege os seus pintinhos, todos os seus filhos debaixo de suas asas. Só que para a gente ter essa proteção, para a gente ter esse acolhimento, a gente precisa o quê? Caminhar pelo Espírito. A gente precisa aceitar Jesus como nosso único, suficiente Salvador, para que a gente possa ter essa proteção.
A partir do momento que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, do momento que você aceitou, o seu nome já vai estar sendo escrito no livro da vida e anjos vão estar ao seu redor te protegendo por onde você vai, porque você tem a marca de Jesus na sua vida. Você tem a marca de Deus na sua vida. O seu nome vai estar escrito no livro da vida e você tem a proteção dos anjos. Então você fica escondido debaixo das asas de Jesus, assim como a galinha protege os seus pintinhos. Fez sentido, gente? Coloque para mim. Quarta mensagem de hoje é a seguinte: todos irão reconhecer. Presta atenção nisso aqui. Todos irão reconhecer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus ele chama a atenção dos fariseus, dos mestres da lei, chamando de hipócritas, chamando de raça de víboras, ele fala o seguinte: vocês não me reconheceram quando eu estive aqui. Jesus ele foi negado pelos judeus, pelos sacerdotes, pelos mestres da lei. Porém, quando Jesus voltar, todo joelho vai se dobrar diante dele. Toda boca vai confessar que ele é o Senhor, que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. Então, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, todo aquele que não reconheceu Jesus, todo aquele que não aceitou Jesus, irá confessar diante dele assim que ele voltar, que ele é o único Senhor e Salvador de nossas vidas, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo. Com as suas penas eu os cobrirei e sobre as suas asas estarei seguro. Isso aí, Matias. Então, a gente vai estar seguro debaixo da mão de Deus, a gente tem a proteção debaixo da mão de Deus, a partir do momento que você tem esse relacionamento com Deus. E agora a gente vai para o nosso plano de ação, que é o seguinte: jejum de acordo com a sua resistência, oração, orar sem cessar, leitura da Bíblia e louvor. Por que eu sempre trago esses 4 planos de ação? Lucas, faça um bom dia, seja bem-vindo. Porque quando eu falo para vocês, quer viver o sobrenatural de Deus, quer ter relacionamento com Deus profundo, quer viver experiências com Deus de fato, você precisa se aprofundar mais em relacionamento. O jejum faz você se aprofundar, por quê? Quando você mata a sua carne, jejum é você matar a sua carne, você está falando para a sua carne o seguinte: meu espírito é quem comanda, é quem governa a minha carne. Quando você caminha pelo espírito, matando a sua carne, você está falando para Deus o seguinte: eu estou honrando o Senhor com a minha vida através do Espírito matando a minha carne. Eu não quero mais viver pelos desejos da minha carne. Eu não quero mais viver pelas vontades da minha carne. Eu quero viver de acordo com o Espírito, de acordo com a palavra, que é o manual do ser humano. Então, quando você sacrifica a sua carne, mata a sua carne para viver pelo Espírito, você ganha autoridade no mundo espiritual. Como eu falei, tudo que você declara, tudo que sai da sua boca, isso tem poder no mundo espiritual, seja ela negativa, seja ela positiva. Quanto mais jejum, quanto mais autoridade, mais poder você tem no mundo espiritual. Então, quando você está em jejum, quando você tem autoridade e você declara, coisas no mundo espiritual se movimenta e depois começa a se materializar no mundo natural. Então, declare coisas positivas para que o mundo espiritual possa se movimentar e isso possa acontecer no seu mundo natural, materializar no mundo natural. Então, jejum, você mata a sua carne, você cria autoridade para falar, para declarar, para comandar, para dar ordem de comando em relação ao mundo espiritual. Oração é você declarar, é você falar em voz alta, é você orar sem cessar, fazer sua petição, agradecimento, é você interceder pela vida do outro. Então, oração, você fica mais ligado a Deus. É um momento de conversa que você tem com o Espírito Santo, onde que você cria relacionamento com Deus através de conversa. Oração, gente, é conversa. Não é igual mestre da lei e fariseus que só fala coisas bonitas. Não. É você sentar, simplesmente conversar. Como? Bom dia, Espírito Santo. Seja muito bem-vindo no meu dia. Aqui eu te entrego o meu dia. Fala comigo durante o meu dia. Ensina-me o que o Senhor quer que eu aprenda no dia de hoje. Revela-me os códigos, as mensagens. O Senhor derrama a sua paz. É você conversar com Deus normalmente como se você estivesse conversando com uma pessoa. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. E ele tem sentimentos. O Espírito Santo tem sentimentos. Leitura da Bíblia é você fazer devocional, é você alimentar o seu espírito, você vence as suas guerras através da palavra, então você precisa se alimentar. Quanto mais você enche da palavra, mais espada que a palavra você tem para guerrear nas suas lutas.
mais firme, mais forte na rocha, mais firme na rocha você fica, e vento nenhum, chuva nenhuma, tempestade nenhuma te derruba, porque você está cheio da palavra, que é o que te mantém de pé, que te mantém forte. E louvor, você abre uma atmosfera sobrenatural para você viver um relacionamento de Deus forte. O louvor, gente, quebra cadeias. O louvor faz você viver uma atmosfera sobrenatural. Você sente muita presença de Deus através do louvor. Quando você adora o Senhor através do louvor. Então faça jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor de acordo com a sua resistência. Segundo plano de ação, honre a Deus com seus gestos, com comportamentos, fazendo, como eu falei, mestre da lei, fariseu, sacerdotes, eles apenas falam, eles não faziam. Então nós, como diferentes de mestres da lei, de fariseus, nós precisamos dar o exemplo que Jesus ensinou para os discípulos. Vocês têm que se comportar, fazer, cumprir princípios, não só de palavras, mas em comportamentos. Então hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos honrar a Jesus, honrar a Deus não só com palavras, mas vamos honrar com comportamento. Seja no sorriso, seja na forma com que você anda, seja na forma com que você veste, seja na forma com que você conversa com um amigo, com um colega, com uma pessoa que para com você. Então honre a Deus hoje com comportamento, fazendo e não falando apenas. Então plano de ação, honre a Deus com gestos hoje, honre no seu vestir, honre no seu falar, honre no seu comportamento, na sua atitude, no seu olhar e no seu cuidado. Honre a Deus fazendo, praticando e não apenas falando. E terceiro plano de ação é ler o capítulo 24, porque segunda-feira a gente vai retornar 7h07 da manhã, horário normal, a gente fazer o nosso devocional do capítulo 24. Então leia o capítulo 24, traga as mensagens que Deus ministrar no coração de vocês para a gente fazer essa troca. Assim como o Matias tem participado bastante, né, Matias? Vestidos com toda a armadura de Deus. Vestido com todas as armaduras de Deus. Você sabe quais são as armaduras de Deus? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, espada do Espírito, botas da paz do Evangelho e escudo da fé. Então, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e botas do Evangelho da paz. Quando você faz essa oração, você está se revestindo da armadura de Deus e você fica protegido por onde você passar. Faça essa oração toda vez que você sair de casa. Senhor Jesus, me revista agora com a sua armadura, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, espada do Espírito, botas do Evangelho da paz e escudo da fé. É uma oração forte, você fica protegido para guerrear nas suas lutas. Então, gente, faça o plano de ação. Esse foi o nosso devocional de hoje. Que vocês façam um excelente dia. Amanhã é sábado, não temos live, retornaremos 7h07 da manhã. As lives não estão ficando mais salvas, vai ficar só até meio-dia. A partir de meio-dia ela vai ser retirada, porque o reino dos céus é tomado à força. Se é tomada à força, a gente precisa ter força de vontade, crucificar a nossa carne, buscar relacionamento com Deus. Quanto mais eu me esforço para buscar o relacionamento de Deus, quanto mais eu tenho a atitude, a decisão de crucificar aquilo que tira o meu foco de Deus, mais eu crio relacionamento, mais eu crio autoridade, mais eu crio fortalecimento de fé com relação ao relacionamento com Deus. Então nós precisamos de quê? Tomar o reino dos céus, a força. O mundo espiritual ele é tomado à força, ou seja, crucifique a sua carne e viva mais pelo Espírito. Faça um excelente dia. Deus abençoe vocês. Para você que quer saber mais sobre o Imersão Acorde Sua Mente, quiser acompanhar nos stories, vou dividir com vocês algumas coisas que acontecem lá, a energia da galera, algumas dinâmicas que eu consegui filmar lá, porque a gente fica muito ligado nos alunos, com todo cuidado, mas o que eu puder postar para que vocês possam sentir um pouquinho do que é a imersão, eu vou postar. Então fica de olho nos meus stories para vocês saberem como que é um pouquinho do Imersão Acorde Sua Mente. Faça um excelente dia, Deus abençoe vocês e até segunda-feira, 7h07 da manhã.